Eu ia rir de você, mas eu não posso porque eu caí no buraco negro da USP também. Então, eu tranquei por um ano, né, praticamente, no período da pandemia. E eu voltei trocando de curso. Então, eu não sou mais MK 018. Então, eu tô aqui, eu tô com essa camisa, inclusive. É, você trancou, entre aspas, né? Você foi perseguir uma coisa que vai ser mais recompensadora. Nossa, que papo de coach é esse, do nada? Mas você tem razão, sim, eu concordo. Mas, enfim, cara. Existe um motivo especial pra você ser uma das primeiras pessoas. Eu queria que você fosse, porque você foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem. Só que você não tava aqui, né? Mas pra agilizar, como eu vou voltar pra Imperatriz, eu já chamei alguns pra fazer alguns episódios já, só que você vai ser o primeiro que eu vou upar no canal. Olha lá, ó, depois você segue o canal aqui, ó. Então, vamos lá, senhor Saulo, contar um pouco a nossa história com fotos bem cringe, se você me permitir mostrar. Medo, porque eu perdi as minhas fotos. Cara, eu fiquei surpreso porque foi Eu, o Job que me mandou essas fotos do nada. Ele começou a me encher com muito. Eu nem tinha pedido. Eu nem sabia. Pronto, perfeito. Era porque eu ia usar. Mas eu acho que foi aqui que tudo começou. Assim, a minha história, pra quem tá chegando agora no canal e quer entender quem eu sou, esse senhorzinho aí que tá na minha frente, ele foi o que me deu coragem pra seguir esse sonho louco de ir pra São Paulo. Imagina para uma pessoa que sempre morou no interior de um estado ferrado como o Maranhão, sempre estudou em escola pública, de repente ouve de alguém muito importante para ele que, olha, quero ir para uma das maiores universidades da América Latina. Obviamente eu não poderia ficar para trás, né? É aquela competição saudável entre protagonista e com certeza. antagonista. Pois é. E foi aí que eu pensei, nossa, o seu sonho é o quê? Engenharia aeronáutica? Pois bem, o meu sonho era ser youtuber. Aí eu devia ter ido pra MK, na verdade. Sério? Pô, tem um professor mó legal lá que mexe com drone, o Marcelo Becker. O Becker é um maluco que só dá nota múltipla de 2.000 pra não ter que dar hack pra ninguém. Eu creio que seja isso. Nossa, mas o cara é sagaz, né? Nossa. Mas enfim, Engenheiro só faz matemática por mal, mano, certeza. calma que a gente ainda vai chegar no ensino superior. Vamos lá. Mas vamos lá. E foi lá. O curso de edificações 111I no Instituto Federal do Maranhão, que nós nos conhecemos através do vestibular, né? Detalhe muito importante, a pior turma dos últimos 40 anos é Sempre, sempre, né? Alencar, vírgula, José. Ai, saudade dos nossos professores, mas assim, pra quem não tá entendendo nada, esse é o episódio zero do Skicast. Basicamente, eu chamei o Saulo porque eu creio que é importante eu começar com alguém que, que não só me inspirou a vir pra São Paulo, mas por consequência, por casualidade de todas as coisas que ocorreram depois, fizeram com que isso se tornasse concretizado. Então eu vou meio que fazer uma retrospectiva para mim mesmo. Então eu já adianto, se você espera ver alguma entrevista muito específica sobre cursos de engenharia, sobre os cursos da USP aqui de São Carlos, esse vídeo não é exatamente para isso. Esse cast, ele é mais para eu conversar sobre quem eu sou e o que, que eu pretendo e também para falar um pouco mal da USP, tá? Mas então é importante deixar isso claro. Bom, tá, eu não deveria ter salvo essas fotos, mas como é gostoso Grande, passar. grande dia que o Ítalo chegou cagado da escola, mano. Não cheguei cagado, meu amor. Lá vai o João Neto, né, o nosso professor de solos, mandar a gente fazer um estudo sobre os bloquetes, sobre como os bloquetes foram colocados de maneira assim supimpa no IFMA, né, no instituto. E tava, eu acho que tinha chovido no dia, tava um lamaçal lá, eu fui pisar na lama, escorreguei e caí, quase que eu morro. Aí esse foi o resultado. Você presta atenção numa coisa, você já parou pra pensar? Acho que a época que a gente passou no IFMA foi a época que a gente mais passou mico na nossa vida. E não tinha ninguém pra assistir, ninguém pra sair e falar, ó, pegadinha. Não sei. Era só a gente pagando É verdade. todo ano, 3 vezes em cada matéria, e de formas sistemáticas e incríveis. Mas Ai, enfim. mas era uma época tão boa.
Ah, gente, nossa, eu era muito o antissocial da turma, que todo mundo achava que ia cometer alguma coisa assim de errado do nada. A gente era tudo estranho, na verdade, né? Era todo Então, mundo meio biruta, assim. Até você pensar, porra, a galera que tinha um monte de tô dói da cabeça. Não tem um, não salva um lá naquela turma. é verdade, é verdade. Aí, ó, pula Ai, lá. olha aqui, que lindo, a Um gente. bando de doente. Nossa, você não acha isso interessante, Saulo? Cada um agora tá seguindo com a sua vida e naquela época a gente tirou fotos sem ter nenhuma preocupação, como criança mesmo, e agora, quando eu vejo essa foto, eu penso, nossa, todo mundo já tá virando adulto, já tem gente constituindo família. Não te dá uma sensação estranha isso de que estamos envelhecendo? Eu odeio me sentir assim. É como se eu não tivesse poder nenhum sobre o tempo e ele tivesse passando pelas minhas mãos, entende? É sufocante. Ai, foi mal, é. Tá usando droga. Eu tô... Mas você sabe que eu sou assim, eu sempre fui assim, não, não usuário, não, nada disso, mas eu sempre tive esses delírios assim mentais. Sempre Mas usou tá aí. droga. Ou posso te contar um negócio? Pode falar. Você sabe que a nossa turma tinha um hotmail, né, pra todo mundo. De vez em quando ele aparece pra mim. E tem umas coisas bizarras lá dentro. Então, Ah, então você tem acesso ainda? Eu tenho a senha salva no meu PC. Por algum motivo. Cara, tem umas coisas. Eu acho que o Windows. O Windows tem algum problema. Tem alguém da Microsoft assistindo isso. Desculpa Vocês nada. fizeram, vocês fizeram umas cagadas bonitas. Hum, Cara, eu recuperei o Windows uns 20 vezes, tipo, assim, formatou. várias vezes. E eu tinha restaurado nada de um drive, de alguma coisa assim. Nada. A última vez que eu restaurei, voltou umas coisas da turma 111i@hotmail.com Meio.com. e umas coisas que são tipo uns vídeos que eu tenho do fundamental ainda, pra você ter noção, cara. Caramba. Triste que eles vieram corrompidos, mas eu tava muito curioso pra saber o que diabos era aquilo. Nossa, é meio que uma cápsula do tempo, cara. Sim, cara. Nossa, mas é isso, o tempo passa e não perdoa ninguém. Essa foto que eu nem lembrava que existia. Hum. Ou, aliás, eu acho que você não segue muito, né, a galera da nossa. Eu sigo alguns, Cada um eu siga a me sua culpo, eu vida. não culpo Porque eles, mas assim, enfim. cara, é porque tem algumas pessoas que estão muito diferentes. Tipo, o Ramon, ele engordou, cara. Eu acho que ele ficou bombado, fortão. Tá muito diferente, Eu vi, velho. ele tá no agora É, lá. uma coisa, ele só faz Trabalhando na stories. Ambev, umas coisas É, assim. O Ramon, nossa. Ramon foi quem deu certo dessa turma aí. É, olha só, pra você ver. E só postando stories de temperatura baixa, fazendo inveja pra quem é nordestino. Andando de bike nos lugares. Bem soft. Inclusive, ele fez engenharia de produção. Agora eu fico com inveja, né? Que ele fez lá e já tá assim. Enfim, né? A vida de cada Não, um. mas cara, o Ramon estudava de manhã com a gente, à tarde ele dava monitoria e fazia outras coisas ainda. À noite ia pro cursinho. No fim de semana, no sábado, ele tocava na igreja e ainda dava aula de violão. Mano, herói, mano, é isso. Exemplo de pessoa. Vamos lá. Bom, enfim, vamos prosseguir. Eu acho que essa foi a nossa última visita técnica que a gente fez antes de se formar. A cara de felicidade da criança. Isso foi num prédio bem chique, no condomínio Versalhes, parece, no Isso, Três condomínio Poderes. Versalhes, na frente da Praça dos Três Poderes. É, nossa, nostálgico. Terceirãozão. Eu tenho um pedaço desse negócio. Acho que eles extraíram, cortaram um corpo de prova de alguma laje. No meio desse corpo de prova passava um vergalhão de aço. Eu tenho certeza que isso não é muito Ô, correto. porra. Mas eu tenho esse corpo de prova guardado na minha casa até hoje, caso alguém queira perguntar. Mas enfim, né? Se um dia o Versalhes cair, vocês já sabem quem me procurar, viu, gente? Eu tenho provas. Ah, essa foto é emblemática. Cara, eu amo essa foto com todas as forças. Eu lembro que eu botei de foto de capa de perfil no Facebook e, sei lá, do nada começou a chover. E, tipo, eu nunca tinha recebido tanta curtida na vida, velho. Eu acho que, assim, uma hora eu recebi 100 curtidas. E pra quem tinha 20 amigos no Facebook, foi loucura. Sim. Mas, contexto. Temos aqui a nossa rainha saudosa, onipotente, onipresente, onisciente Nanai, dona de Em tudo. palavras simples, um ser superior. Uma Isso. puta com a gente Não falando temos isso. nem palavras para descrever.
tamanho ícone na nossa frente. Mas assim, ô gente, falando assim, é brincadeira, né? Porque a Nanai é a nossa persona de pessoa perfeita, né? A nossa a união de características do ser que, sério, Nanai é maravilhosa no sentido de que top aluna 10, top pessoa 10, exemplo a se seguir, sabe? É É, a nossa referência, assim. você se lembra de uma vez, o professor simplesmente falou, não, não, não. Ô, Elenay, você não precisa vir fazer a prova. Eu já te dou 10 direto. Eu Foi o acredito. Foi o Alifran! Alipran. Foi o Alifran! Sim! Nossa! Pra vocês É tipo, terem. Mano, a gente se matava de estudar pras coisas, todo mundo era pô de moleque burro pra caralho. Todo mundo se fudia, ainda mais nesse professor em específico, a matéria dele era absurda. Eram umas coisas do tipo, imagina um moleque que tá no ensino médio, vê tá acabando de aprender umas coisas ainda, e vê lá um momento de inércia com 1 centímetro a quarta. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, caralho, eu tô calculando coisa na quarta é. dimensão, né? Que porra é essa? Olha, não julga o Alifran, porque se a filha dele de 5 anos consegue fazer, então é porque a gente consegue. Cuidado quando falar isso, que a gente pode tomar um processo, hein? Nada, ele deve, sei lá, ele deve estar aposentado. Mas ele mesmo falava isso. Ô, minha filha aqui, corrige isso aqui, eu dou pra ela corrigir. Ô, teve um dia que o Alifrão levou a filha dele no IF. Eu não lembro, Aí, sério? eu acho que a galera entrou em choque nesse dia. Todo mundo ficou pensando, meu Deus do céu. Tá ali a criança de 7, 8 anos que faz trabalho melhor do que a gente, corrige as nossas provas, Corrigir né? nossas provas. Será que se eu pedir nota pra ela? Mas, Análise. Ai, ai, nossa, que saudade, velho. E aí, a gente chega aqui no ponto principal, que é a Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia. O ano é 2017 pra mim, mas pra você eu suponho que tenha sido antes, né? Que surgiu esse sonho de vir aqui pra Universidade de São Paulo. engraçado como eu. Porque assim, no segundo ano eu não fazia ideia do que eu queria. Fazia ideia, mas eu não tinha me tocado. Acho que adolescente tem um. É exatamente a idade que você tá tentando conectar os pontinhos, né? E eu lembro que eu tinha umas coisas de pensar, pô, eu tenho que ir pra algum lugar que a minha irmã estuda. E na época, minha irmã estudava aqui em São Carlos, na Federal, na UFPR, na Engenharia Química. E então, tipo, as coisas não estavam muito boas lá em casa, então meus pais conversavam comigo e falavam, ah, só a diferença é que você vai estudar em alguma coisa que tenha lá perto da sua irmã. E aí eu fiquei, ok, vamos ver. Pode ser São Carlos, ou pode ser algum lugar perto, então, obviamente não ia dar certo eu ficar viajando pra algum lugar todo dia, mas na cabeça do adolescente vai saber, né? E na época eu tinha várias ideias malucas, coisa de adolescente mesmo, assim, você nunca sabe se aquilo que você tem é só pura afinidade, ou que você tem mesmo facilidade com uma coisa, ou que você gosta de uma coisa, então eram várias ideias que tinham na minha cabeça. Eu cheguei a cogitar fazer história fora do país ainda. Eu queria fazer, tipo, porque eu tinha na minha cabeça, eu acho que principalmente por conta da Cida. Lembra da Cida? Não lembra? Ai, nossa, onde ela tá, cara, A Cida? Cida deve ter aposentado. E aposentado Deve estar curtindo a vida, né? com certeza, mano. Depois de ter aguentado tanto de ano com as turmas que nem as nossas, puta que pariu. Tinha que aposentar mesmo, cara. Cara, Nossa. olha, a Maria Aparecida era a nossa professora de história do terceiro ano. E assim, era ela e o Glauco os dois ícones pra me dar carona. Eu não voltava mais sozinho, eu sempre voltava com eles e era cada papo, cara. E eu sinto muito falta da Cida, eu gosto demais dela. Eu tinha prometido uma vez que quando eu voltasse, quando eu passasse na USP, eu ia lá levar um bolo pra ela pra gente comer junto. Eu tenho que fazer isso. Olha, quem não sabe, o Ítalo é a pessoa que promete várias coisas e e Oh! fica remoendo elas por dias. Teve uma vez, ele prometeu. Eu vou te queimar agora. Eita, eu não tô nem lembrando disso, conta? Prometeu pra moça da Cacau Show, lembra disso. Ele ia voltar e comprar chocolate. Não sei se você lembra. E ele prometeu várias vezes. Caramba, como eu sou hipócrita, mano, porque isso é exatamente o que eu mais abomino que as pessoas façam. Era lá do shopping Tocantins, no Do segundo shopping andar. Tocantins, no segundo Você lembra andar. o nome dela?
Não faço ideia. Eu E tenho que. eu acho que ela não gostaria que a gente lembrasse. Eu acho que isso já faz uns 7 anos, mas eu tenho que voltar Eu lá, acho que a cara. Cacau Show já fechou lá, mano. Vocês viram? Caramba. Ah, Ah, mas tem uma coisa que dói na alma que eu já passei foi de tanto mamãe passar em loja e falar que volta depois pra comprar e nunca mais comprar. Eu peguei trauma disso, então sempre quando eu falo que eu compro uma coisa, eu compro, cara. dá pra Então, ver. Dá pra ver. ô, pare de me julgar. Não, mas Enfim, tá certo. o, Mas quem não sabe, o Ítalo sempre foi assim. Ele promete, ele fica remoendo de noite, assim, durante o choro dele, enquanto ele tá em posição fetal, assim, ele fica, poxa, eu pô, prometi pra isso foi alguém. muito específico, mas você tem razão. Eu tenho certeza. Poxa. Mas enfim, o menino que queria fazer história, Não, onde que entrou engenharia aeronáutica aí? aí que tá, né? Tipo, eu e meu irmão, a gente sempre foi muito ligado em veículo. Eu e meu irmão mais novo. É, E eu sempre gostei, eu acho que eu sempre tive uma afinidade, só nunca tinha ligado os pontos. Só que na época, obviamente, a gente dá ouvido pra quem tem mais experiência, e no caso, isso lá na minha casa era minha irmã. Ela falava, Saulo, você tem ou que fazer produção, ou que fazer engenharia de materiais. Eu ter ouvido ela e feito produção. Sério? Podia estar ficando rico agora. Nossa, geral indo pra produção, cara, tô muito feliz. É... Mas não, né? Aí vai procurar as coisas direitinho. O negócio era, eu não sabia que existia engenharia aeronáutica. Isso que é o mais bizarro, né? Eu sabia que existia. Não, mentira, eu já sabia que existia aeronáutica. Até o primeiro ano eu não sabia. E aí eu fiquei sabendo porque tinha uns malucos do IFMA que queria ir pro ITA e etc. E aí eu fui pesquisar. E eu sabia que minha irmã morava em São Carlos. E eu tava pesquisando opções de engenharias que eu faria. Uma delas era naval. Que eu pensava que ficava em Santos, mas que não fica, fica na Poli, né? Em Paulo Capital. É, E apareceu lá da USP de curso, engenharia aeronáutica São Carlos. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, ué, eu queria um curso que ficasse acessível para São Carlos. E eu queria um curso que tivesse mais ou menos a minha cara, assim, que eu gostasse, algo interessante no sentido de veículo, alguma coisa do tipo, uma engenharia mecânica, naval, algo do tipo. E eu vi a aeronáutica lá e eu falei, cara, tem mais conversa. E isso já era fim do segundo ano já. Eu tive muita crise existencial no segundo ano, porque eu não fazia ideia. Eu queria de fato. Eu fui descobrir depois, no fim do segundo, e aí eu entrei no terceiro ano, tentando mobilizar tudo que eu podia. Foi isso. Não, não foi isso, porque você tentou fazer a prova no terceiro ano. Não, aí tem várias histórias ainda. Mas eu tava falando sobre o processo de decisão, certo? Mas eu lembro que naquela época É, tu era muito hypado pra avião, cara. Você curtia demais. Mudou alguma coisa? Não, jamais. Eu sou meio bocó. É, é muita história pra falar. Mas eu ainda gosto, pra mim é o que não é o que eu quero, é o que eu vou fazer, é o que eu escolhi fazer, é o que eu sinto que eu nasci pra fazer. E eu realmente sinto isso. É, as áreas que mexem mais com avião, hoje eu sei que elas não são as áreas que pagam melhor, mas comparação, por exemplo, sei lá, com a galera da produção que sai, vai trabalhar numa consultoria estratégica e ganhar seus 50 mil como gestor. É bem longe disso, muito longe disso, mas é o que eu gosto. E pra mim, sinceramente, o que eu gosto é o que importa. E eu sempre fui, quando eu paro e penso assim, várias coisas que eu tinha na infância e que eu acabei herdando com as minhas expectativas para o exterior, eu fui percebendo algumas coisas que estavam lá sempre o tempo inteiro, mas parece que nunca fecharam na minha cabeça. Por exemplo, eu lembro que quando eu tinha uns 5 anos, meu pai precisou viajar e a empresa que ele trabalhava pagou uma passagem aérea para ele viajar e fazer um treinamento. Isso eu morava em Açailândia.
E lá em Ceilândia não tem aeroporto. E eu acho que não tem até hoje. Não tem. Então ele precisava ir pra Imperatriz, que pro meu universo ali era cidade grande. Hum. Mas espera, tu não é imperatrizense, Eu sou imperatrizense. mas morou a maior parte do tempo na infância em Açailândia. A- Meus pais tinham acabado de se mudar pra Ceilândia quando minha mãe engravidou de Ah, mim. tá. E só que a Ceilândia, quando eu ia nascer, era muito pequeno. Muito pequeno. A Ceilândia é uma cidade que tem um crescimento absurdo ao longo dos anos. Pesquisar o gráfico de crescimento populacional, foi, tipo, teve um boom insano, assim, pique China. E na época não tinha muita coisa, né? Tanto, enfim. E não tinha, ou se não tinha, a minha mãe não confiava na maternidade do lugar. Então o jeito era ir para outra cidade e ter o parto lá, ou era alguma questão seguro do plano de saúde do meu pai, alguma coisa do tipo. Enfim. Minha família morava em Açailândia, mas a minha mãe me teve no Hospital São Rafael, Imperatriz. E é isso. Enfim. Mas aí a Ceilândia não tinha aeroporto. Por razões óbvias, isso é uma cidade pequena, no interior do Maranhão. E meu pai precisava ir pra Imperatriz e eu lembro que eu fiquei puto, porque meu pai precisava viajar e ficar longe da gente. E eu falei pra minha mãe, essa bosta de prefeito, se eu fosse prefeito dessa cidade, a primeira coisa que eu iria fazer era botar um aeroporto aqui. E sempre que meu pai viajava ou precisava pegar um avião, pô, sempre queria ir. Sempre queria ficar olhando com o janelão do Renato Moreira, os Hum. aviões chegando. Então foi uma coisa que, sério, como que eu era assim, eu nunca me toquei assim, porra, engenharia que faz avião. Faz Ah, parte. já tava impregnado no teu subconsciente isso. Tua Bem, formação. bem, bem assim. Outra coisa, eu e meu irmão, a gente tinha muito carro, muito carrinho de brinquedo. E muito, muito mesmo, assim, muito. A gente, no geral, a gente tinha pouco brinquedo no sentido, tipo, pista, porque na nossa época de infância, assim, tinha febre da Hot Wheels, coisas assim, né? Tipo, Saudades. assim, e a galera comprava umas pistas, paradas meio, tipo, pista, umas coisas grandes, assim. Eu e meu irmão não, a gente gostava de carrinho. Não precisava ser carro caro, não precisava ser carro grande, precisava nos carrinhos. E a gente tinha vários. E a gente era muito organizado com os carrinhos também. Não era de pegar o carrinho e sair tacando eles de um canto pro outro. A gente ficava construindo umas estradinhas no quintal mesmo, na terra, pra poder Fazer as pistas. fazer as pistas e tudo mais. Eu acho que, no geral, a gente sempre teve um perfil, tipo, de ficar querendo testar coisas, que eu acho que é coisa que me inclinou muito pra engenharia depois. Eu lembro de uma época que a gente ficava competindo pra ver quem montava várias e várias sequências de cartas, fazendo as cartas se derrubarem em ângulos diferentes, e tinha toda uma técnica pra isso, então, tipo, sei lá, às vezes eu olho pra trás e eu penso, cara, tinha alguns sinais de que eu ia ser um dodói da cabeça que ia fazer engenharia. Não sei como eu não Um mal percebi. amado, um sequelado. Exatamente. Ai. E, por um lado, o ensino médio me ajudou um pouco, pouco. Por outro lado, ele me sequelou bastante, porque eu odeio a parte de estruturas. Eu odeio. Odeio odiando mesmo. Nossa. Mas, e foi o que a gente teve no ensino médio, basicamente, né? Eu lembro que precisei basicamente aprender a parte de resistência dos materiais sozinho no ensino médio para fazer diagrama de esforços solicitantes. Eu nem sabia por que eu fazia aquilo, mano. Tá aí uma. Eu não fazia ideia. O pior de tudo que eu tentei aprender a parte de fazer diagrama, que é bem básica, tá? Não tô falando que eu era nenhum engenheiro civil. Mas a parte bem básica eu comecei a aprender sozinho, que foi difícil pra mim assimilar, porque o livro parecia uma coisa em grego, aqueles livros de engenharia antigão que tinha na Gente, biblioteca. rapidinho, deixa eu só abrir um parênteses. O Saulo, ele era top um, top 2 da classe, tá? Ele competia com a Nanai. É, Se o Saulo tá falando que ele tinha dificuldade, imagina pra mim, mero mortais. Isso aqui é porque você não tem contexto, mas esse cara aqui era o gênio da sala no ensino médio. Então, quando ele fala que o negócio é difícil,
É porque realmente era muito difícil. E assim, outro detalhe. O Instituto Federal, eu não sei os outros, mas pelo menos o Instituto Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, tem a filosofia de tentar abraçar tudo, mas não conseguir ensinar nada. Eu não lembro de nada, cara. Não lembro de nada do meu curso técnico. O que eu lembro do médio é porque eu fiz o expoente para reforçar depois. Então, tá aí outra crítica. Inclusive, o Expoente patrocina nós. É? O, Nossa, aliás, o expoente cresceu muito, cara. Como é que tá? Faz tempo que eu não vou lá. o, pra média do Brasil, assim, durante a pandemia, eles foram muito bem. Ah, ó, legal. Porque o EAD quebrou as pernas de muita gente, né? E sei que eles fizeram a parte de curso online mesmo, eles se dedicaram para fazer a parte online, então, pelo que eu vi, tava bem mais interessante do que botar um monte de moleque no Meets e começar a brigar com eles, então eu acho que foi bem interessante essa estratégia deles, mas faz tempo que eu não vou lá também, logo chama nós pra ir aí. Mas vamos lá. Cara, eu não sei, eu acho uma ilusão, assim, tipo, porra, fui o melhor da turma no ensino médio. O melhor da turma no ensino. Grande bosta. Não, eu não acho. Tá, eu te elogiei, mas não acho que esse elogio valha de muita Não, mas coisa. eu falo porque grande maioria, você chega numa turma da USP, grande maioria era, tipo, alguma coisa na turma, sempre. E aí você chega e vê, tipo, a cara dos moleques na primeira, depois da primeira prova, assim. Tipo, dá pra você ver na cara dele que ele tá falando, nossa, mano, como mentiram pra mim a vida, a minha vida inteira. Oh, eu acho que eu nunca te contei isso. Tá, eu não era top um como o Saulo, como a Nanai, mas eu era um bom aluno. E assim, a minha primeira nota em Física 1 foi 0,7. Ainda lembro desse dia como ontem. Eu vi a nota, eu fiquei em choque, porque eu tinha estudado tanto, eu tava, nossa, empolgado. Nossa, essa é a minha primeira prova, eu vou arrebentar, eu manjo demais, nossa, amo física, tô na USP. Essa prova, vi a nota, cara, 0,7. Eu só sentei no meio-fio ali do bloco D e comecei a chorar. Eu chorei tanto, 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 fiquei com os olhos inchados. Mas depois se acostuma, é toco Não, atrás de toco, depois você vê que você tira zero, você começa a rir, a tua nota 10 vira o 5 bola e é isso. A sim. USP te humilha pra te mostrar que nota não é nada, talvez seja uma mensagem subliminar, tipo. Não, eu só acho que eles só pensam mesmo. Ai, como assim você não teve cálculo no ensino médio? Claro que você teve. Óbvio que eu vou te cobrar coisas que você não teve. Então, assim, era ridículo. Eu lembro de uns pós de física, quais eram as atividades que a gente fazia no sistema digital. Uhum. Eles literalmente pediam regra da cadeia, regra de Série de Taylor. produto, isso, umas coisas assim. Sendo que nem em cálculo, a professora de cálculo estava explicando pré-cálculo ainda, o professor de física estava morrendo para Já- explicar a primeira lei de Newton na forma diferencial lá. E eu olhava para aquilo, eu sei lá, porra. Eu sei lá Não, a como gente que ficava só faz assim, ó. isso. Bacana, Beleza, beleza. beleza, pô. Beleza, irmão, beleza. É isso aí, fé no pai. Mano, e isso no pós, e tipo, beleza, o pós é pra ser um pouquinho mais, etc e tal, mas tá beleza, como você faz uma coisa pra um aluno e não faz pra um outro, sabe? Se você tá vendo que tem uma galera que tem dificuldade com aquilo, por que não ver de normalizar, fazer todo mundo superar a dificuldade, ao invés de aumentar a distância entre um aluno e o outro, Mas aí eu saca? acho que estaria pedindo demais da USP, hein? Eu estaria pedindo Estaria demais da esperando muito USP, deles. dos físicos, seria Nossa, muito, não. muito, muito triste, né? Ó, ó. Não, mas. Bem, gente, a gente tá rindo aqui, mas é uma desgraça isso, de como. É algo que eu passei na pele, que assim, a gente fala. Quando fala, não tem o mesmo peso de passar na pele, que é saber como existe um abismo entre a forma como o ensino é dado nas diferentes regiões do país, e aí também você bota a questão do ensino público e privado, porque aqui eu tenho certeza que quem fez cursinho para ir pro ITA já deve ter visto pré-cálculo, tipo, tu Não, levou numa boa. eu tenho um colega do
curso que a gente tava vendo a parte de efeito Doppler. Eu já não tava entendendo porra nenhuma do que tava acontecendo. E aí o professor falando, efeito Doppler e tal, pessoal, por favor, estudem, vai cair na prova e tal. Aí ele levantou a mão e perguntou, professor, vai cair efeito Doppler quântico e relativístico? Mano, eu juro pra você que nessa hora eu travei, assim, eu fiquei tipo, não é possível. Onde é que eu tô, meu Deus? Faltam alguns milhares de quilômetros pra eu chegar no que o professor tá explicando. E falta quilômetros pro professor Não, chegar onde mano, esse cara tá perguntando. Mano, mano, não faz sentido. tem umas. Assim, beleza. O ensino na USP tá em outro nível. Mas é incrível como tem uns alunos estrelinha que parece que já fez o curso antes de passar. Aí quando tá tendo o curso já tá mais na frente do que do professor, cara. Isso é o que me surpreende, velho. Tipo, o professor dando assunto, aí o aluno, tipo, onde foi que aconteceu isso? Acho que foi em cálculo um. Aí o aluno tava perguntando sobre gradiente em cálculo um, tipo, é esperar demais. Na verdade, eu acho que a própria USP fomenta esse espírito individualista ao botar sempre a ponderada como critério para tudo. Critério para ter bolsa, critério para conseguir ser, critério para ter intercâmbio, critério para ser algo diferencial. Eu não critico, eu já falei isso para uma das entrevistadas que veio aqui, eu não critico a ponderada ser um fator importante, mas será que deveria ser o único para uma universidade que recebe gente dos mais diferentes cantos do Brasil, que teve as mais formas de ensino diferenciadas, sabe? Cara, Sabe o que isso está criando, cara? Que eu percebo na própria Universidade de São Paulo? Isso está criando pessoas extremamente ansiosas, estressadas, que podem até ter um desempenho acadêmico alto, beleza. Mas pessoas que não conseguem se relacionar em grupo. Porque essas outras formas de inteligência, que é liderança, comunicação, gestão de pessoas, me perdoa, mas eu não vejo isso aqui sendo levado a sério na instituição. O que eu vejo aqui tipo, é literalmente mata-mata para ter mais nota. E aí as outras skills, né, soft skills, que é muito falado no mercado de trabalho, você não tem. Tanto que é muito comum eu ver colegas meus, assim, que travam na hora da apresentação, que simplesmente não conseguem falar em público, que passam mal, que têm medo de pessoas. Aí você pensa, nossa, então, será se a nota é o fator mais importante? Porque não adianta você ser inteligente se você não consegue se comunicar, se você não consegue se portar. Então, é esse o que eu vejo, sabe? A conclusão final de toda essa estrutura que foi montada aqui, cara.